Liberalismo econômico. Vamos falar um pouco sobre liberalismo econômico, Partido Liberal. O liberalismo econômico é uma doutrina que surgiu durante o século XVIII na Europa, tendo como um dos seus principais precursores Adam Smith, nascido em 1723. O liberalismo possui três pilares. O primeiro é a não intervenção do Estado nas atividades econômicas, a autorregulação do mercado e a livre concorrência. No último governo que nós tivemos, nós vimos a tentativa de implantação desses três pilares que sustentam o liberalismo. Nesse último governo, nós vimos que houve a tentativa de implantar essa chamada liberdade econômica, não é? E nós observamos esses movimentos através das reformas trabalhistas, a reforma da Previdência e da flexibilização das medidas de proteção do mercado, que regula os mercados. Nós observamos uma maior liberdade dos empresários, da atividade econômica. Então foi criado todo aí um arcabouço jurídico para a implantação do liberalismo econômico no Brasil no governo passado. Nós observamos isso através da flexibilização, né? A retirada de direitos do trabalhador, por exemplo. Um trabalhador que tentasse reivindicar seus direitos na justiça, foi determinado que se ele não ganhasse a causa, ele teria que pagar as custas processuais, teria que indenizar o empresário. Então você vê, isso aí é uma ação do liberalismo. Nós vimos também a liberdade, a chamada liberdade de expressão, né? A liberdade de iniciativa, a liberdade de mercado, né? Nós vimos através da liberação de milhares de agrotóxicos proibidos, né, para o agronegócio. Isso é chamada liberdade, né, de empreendimentos, liberdade e flexibilização das normas que regulavam ou que regulam o mercado. Nós vimos a precarização ambiental através da liberação das normas ambientais, onde houve um aumento do desmatamento, um aumento das queimadas, um aumento das terras agricultáveis. No caso também, a liberdade econômica foi concedida aos exploradores da mineração, com a invasão das terras indígenas. Isso é a liberdade econômica do liberalismo, né? Nós vimos agora, por último, na imprensa, o liberalismo atuando no trabalho escravo, nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Nós vimos ali que a precarização do trabalho, né, em favor da liberdade econômica, né, da autorregulação do mercado, né, da não intervenção do Estado, deixa o mercado livre fazer o que quer, da precarização dos trabalhadores através dos aplicativos. Então, o trabalhador precarizado é vantajoso para o mercado. Então, isso é liberalização, é não intervenção, não regulamentação do mercado pelo Estado. Isso é liberalismo econômico que foi tentado, né, implantar no Brasil nesse último governo, né? Então nós vemos claramente a intenção de se implantar o liberalismo econômico
no Brasil. Então nós vemos aí os frutos, né, do liberalismo econômico, trazendo de volta a escravidão, trazendo de volta o ataque ao meio ambiente, a destruição do meio ambiente, e vimos também a liberação dos agrotóxicos, causando a morte de milhares, de milhões de abelhas, não é? Colmeias inteiras sendo destruídas por contaminação pelos agrotóxicos, devido à liberação econômica do agronegócio. E na própria chamada liberdade de expressão, liberdade de iniciativa, que o liberalismo tenta introduzir. E isso acabou criando no Brasil a chamada direita radical, né? Que se oportunizou do liberalismo para intentar essa liberdade de comunicação, o que causou aí, no caso, a inflamação de grupos, né, chamados de extrema-direitas liberais, né, onde eles pregaram sua doutrina, né, de misoginia, no caso de discriminação, né, de supremacia. Então, o liberalismo econômico é isso, né? O liberalismo econômico é essa pauta que traz todos esses prejuízos para a sociedade brasileira. Agora, muitas pessoas perguntam, mas em outros países, nações desenvolvidas, o liberalismo deu certo. O liberalismo existe e funciona até hoje. O que ocorre nesses casos? É necessário entender que o liberalismo ele não é um sistema econômico que se implanta. Você não pode, do dia para a noite, chegar e dizer, a partir de hoje nós vamos implantar o liberalismo. Nós temos que observar, fazer algumas perguntas. O liberalismo ele pode ser implantado em qualquer nação, a qualquer momento, como um mero sistema econômico? O liberalismo, ele é implantado ou ele é um status atingido por uma economia, por um grau de desenvolvimento de uma economia? Você acredita que num país como o Brasil, desigual, é impossível vivermos sem a intervenção do Estado, regulando as atividades econômicas, normatizando as relações sociais? Num país desigual como o Brasil é possível implantar o liberalismo? Exemplos de liberalismo que deu certo, que foi atingido: os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Nesses países, o Estado não precisa intervir no campo social. Nesses países, existem casos que a iniciativa privada é o mercado, a iniciativa privada que banca o Estado. Então, chegou-se a um grau de desenvolvimento que o liberalismo é possível. Existem os chamados, como podemos ver, os donatários, que fazem vultosas doações para universidades, para projetos sociais e para o próprio governo. Então, no caso, o liberalismo ele não é implantado, ele é atingido, ele é conquistado. Uma nação conquista o liberalismo através do seu desenvolvimento social. Um país desigual como o Brasil, é impossível a implantação do liberalismo. Um país que possui uma taxa de desigualdade como uma das maiores do mundo, não tem a mínima possibilidade de implantar o liberalismo. Tentou-se no último governo implantar esse liberalismo e os danos foram terríveis. Trabalho escravo, precarização, desmatamento, queimadas, destruição do meio ambiente. Então nós observamos que a desigualdade social aumentou ainda mais. E o pior de tudo, o liberalismo que foi tentado implantar no Brasil no governo passado gerou milhões de pessoas que não têm o que comer. Então o liberalismo ele é atingido, ele não é implantado. Se ele é implantado de qualquer maneira, isso gera fome, isso gera crise social.
concentração de renda. Então, o liberalismo, ele é atingido. O liberalismo, ele é um status atingido por um grau de desenvolvimento de uma nação, de um país, de um estado. Ele não é implantado. No Brasil, não podemos e não temos condições de implantar o liberalismo. Por quê? O Brasil ainda depende da intervenção do Estado. Se o Estado não intervir, milhões de pessoas no Brasil hoje vão morrer de fome. São mais de 50 milhões, né, de pessoas que não têm o que comer, não é? E mais de quase 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Não se implanta o liberalismo num país como esse. Não tem como. O liberalismo, mais uma vez eu digo, ele é atingido, ele é conquistado. O grau de desenvolvimento de uma nação é que vai gerar o liberalismo. Um país, se você analisar, Estados Unidos, como nós falamos, Inglaterra, a França, eles atingiram, eles conquistaram um grau de liberalismo que o Estado não precisa intervir nas relações sociais, nas relações de mercado, nas relações econômicas. Por quê? Porque a sociedade, através da distribuição de renda, através da diminuição da desigualdade, da distribuição da riqueza, eles não demandam mais a preocupação do Estado. Muito pelo contrário, eles passam a financiar o Estado. Eles passam a fazer doações vultosas para o Estado. Isso é sistema econômico liberal. Não se implanta, ele atinge, você atinge esse status de liberalismo. Não existe você chegar de um dia para o outro e tentar implantar um liberalismo em um país desigual, em um país que tem uma desigualdade tão grande como o Brasil. Não é? O liberalismo é fruto do desenvolvimento econômico de um país. É assim que ocorre, é assim que se atinge o liberalismo econômico.